Irmãos queridos, nós temos aí vivido esse tempo na dependência do Senhor. Eu sou membro da Igreja Batista Suburbana com a minha família. Eu tenho um filho, Giovanni, de 17 anos, e tenho a minha filha Rafaela, que fez 16 em maio, e nós estamos lá como membros, porque eu entreguei a segunda Igreja Batista em Areia Branca, Belfor Roxo, onde eu fiquei 16 anos. Chega uma hora que a gente precisa tomar uma atitude assim. Isso é coisa de Deus e do pastor, né? Então, nós, nesse momento, somos membros lá da Igreja Batista Suburbana, pastor Davi Curti, na Convenção Batista Carioca, tá bom? E estamos aqui com muita alegria. Amanhã vocês vão ser abençoados, certamente, com o pregador, o pastor Marcos. Nós vamos agora falar alguma coisa aqui que eu gostaria que você guardasse no seu coração, que você aplicasse verdadeiramente, prestasse atenção, porque é Deus falando diretamente através da sua palavra. Nosso culto está muito gostoso, muito bem organizado, muito espiritual. E um detalhe, não é? Esse culto teve de tudo. Ele teve louvor, ele teve palavra, os irmãos entregando trechos da Bíblia, explicando, aplicando, teve oferta, e agora vai ter mais uma mensagem. Eu sei que você vai gostar. Eu vou contar com a ajuda aqui. Como é seu nome, amada? A Raíra vai me ajudar, porque ela vai colocar aqui os slides. Vocês vão acompanhar essa mensagem. O tema da mensagem: para construir bem a minha família. As mães podem repetir? Agora os mais fortes, aqueles homens maravilhosos, pais, vamos lá? Para construir bem a minha família. Muito bem. Então, amados, nós estamos na primeira Igreja Batista aqui, Jardim Maracanã, pastor André e Vanessa. Pode passar, amada. Conforme eu for falando, queria ver se você pode passar assim, eu tenho que pedir muito, tá? Eu quero começar dizendo aquilo ali, ó. Autoridades da área da educação, da segurança, da ação social, de vez em quando eles se reúnem, e eu tive a oportunidade de participar de algumas mesas de debate, onde eles debatem, eles falam sobre a situação da sociedade como um todo. Então eles comentam o que está acontecendo na educação, eles comentam o que está acontecendo na área da organização da sociedade, das carências, muita pobreza, população de rua, a insegurança, o baixo nível da escolaridade do povo. Eles fazem assim uma mesa redonda, uma mesa de debates para encontrar soluções. E não é raro que sempre alguém ali naquela mesa, naquelas autoridades ali, citam que tudo precisa começar na família. Aquilo que os sociólogos já dizem que é a célula máter da sociedade, ou seja, onde começa tudo. E nós queremos pensar, irmãos, que apesar de eles serem autoridades, falam coisas muito importantes e usam assim pesquisas e usam assim estratégias muito importantes. Nós queremos dizer que tudo que começa na família e que for bom, for bem feito e que for de Deus, vai abençoar a sociedade inteira. Vai abençoar primeiro o indivíduo que participa daquela família, e vai abençoar o seu bairro, a sua vizinhança, e vai abençoar a sua igreja. Então realmente a família, ela está na base de tudo. Mas aí eu pergunto, se a solução passa pela família, se o poder de melhorar a sociedade, aonde teremos as orientações? Então nós vamos apresentar hoje na Bíblia a palavra de Deus. A Bíblia diz tudo, irmãos, para construir bem a minha família. Eu vou apresentar inicialmente 3 versículos bíblicos que eu entendo que eles são muito importantes. Olha, não, os versículos, lá, isso. Primeiro é esse aí, ó. Só um minutinho. A família na Bíblia tem o simbolismo de uma casa. Peguem isso. A família na Bíblia apresenta o simbolismo de uma casa. Salmo 127:1. Vamos lá? Olha lá a casa em amarelo. Aquela palavra ali, amados, ela é figurada ou literal? É figurada. Passa. Josué 24:15, o famoso versículo. Josué, ele reúne
a sua família e na frente dele todas as famílias das tribos de Israel. É chamado assim, teologicamente, historicamente, como o grande congresso da família de Siquém. Ele diz: mas, se vos parece mal servires ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, porém eu e a minha serviremos ao Senhor. Casa aí, é literal ou é figurado? É figurado. Então, passem, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua. Literal ou figurado? Figurado, porque está falando de pessoas e não do edifício que abriga, protege a família. Para construir bem a minha família, eu preciso de uma primeira coisa, que é um bom terreno. Então vai aparecer aqui o terreno. Olha, queridos, vocês aqui, quantos já construíram? Levanta a mão. Quantos já construíram uma casa aí? Isso, desde o alicerce. Tá bom. Tem muita gente não, achei que ia ter mais, hein? O povo está comprando casa, hein? Pronta, que bênção. Mas, meus irmãos, olha, o terreno, se você vai começar do zero, você sabe muito bem, o terreno tem que ter algumas características boas. Primeiro, ele não deve ser um terreno de aclive, um terreno de morro. Se for terreno de morro, você vai ter que nivelar, vai ter que cortar, vai ter que tirar barro, terra, etc, 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 para ele ficar nivelado. Então o terreno, para ser bom em construir a sua casa, a sua família, que é o sentido figurado, precisa ter um terreno. Será que a Bíblia fala sobre um terreno bom? Mateus 7, 24 e 26, Jesus falou. Está ali, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, amados, olha aqui o terreno. Ele precisa ser um bom terreno. Ele precisa ser um terreno firme. Não pode ser um terreno de charco, de lodo, de brejo, com muita umidade. Você vai ter problema o resto da vida, se tiver um terreno assim. Então, ó, a Bíblia fala que o terreno bom é aquele terreno firme como uma rocha. Mas eu preciso continuar. Porque para construir bem a minha família, eu preciso de uma boa fundação. E vem aí a fundação. A fundação, Jesus falou sobre ela no texto anterior como terreno. Mas agora vai construir agora, vai começar a construção. E aí é Paulo que fala, 1 Coríntios 3,11. Querem ler? Fundamento, o alicerce da sua família é Jesus. Tudo que ele falou, tudo que ele ensinou é muito importante. Então ele disse: vigiai e orai. Ore e vigie com a sua família. Então ele disse: amem-se uns aos outros. Lá em João 14, amem-se uns aos outros. Às vezes a família tem problemas. Claro que tem. A minha tem problemas. Aliás, você deve ter ouvido, espero que tenha ouvido. Se não ouviu, vai ouvir de mim. Não existe família perfeita. Pegou? Não existe família perfeita. Todas as famílias têm suas dificuldades. Perfeição só no céu. Perfeição só no céu. Lá, pode ficar tranquilo. Mas Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, que o fundamento, amados, são as palavras do Senhor. Há pessoas que colocaram como alicerce das suas casas, das suas famílias, outra coisa que não Jesus. Posso dar exemplo? Há pessoas que colocaram como fundamento da sua família, da sua casa, o dinheiro, um bom emprego. A pessoa lutou, estudou para conseguir um grande emprego, aí ela tem um bom salário, mas aí um dia a firma faliu, ou a firma fez um corte e tirou um monte de empregados, ofereceu aquele programa que eles oferecem às vezes para demissão voluntária. Eu lembro que isso aconteceu na época do presidente Fernando Collor. Muita gente se deu muito mal, porque depois que aceitou o dinheiro, teve grandes problemas por causa da inflação, que só foi ser dominada lá para o ano 98, com um outro governo, do Fernando Henrique Cardoso. Então é importante falar isso, porque há pessoas que estavam baseadas no dinheiro, na aplicação financeira. Outros baseiam apenas na aparência. Casam-se com um homem que é muito bonito, ou com uma mulher que é muito bonita,
mas não tinha amor de verdade, não tinha bênção de Deus. E esse casamento, esse fundamento, na aparência das pessoas apenas, queridos, ele vai sofrer, porque a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo problemas de saúde, e aí vai acabar o amor por causa disso. Então olha só, eu apresentei 2 exemplos. Eu não sei se vocês lembram, mas na última crise financeira que teve o país, foi ali entre 2012 e 2013, lá na Barra da Tijuca, um homem, um empresário bem sucedido, ele matou toda a sua família e depois se jogou do alto apartamento. Alguém lembra disso? Eu nunca esqueci. Que tristeza! Aonde estava o fundamento da casa dele, da família dele? No negócio, no dinheiro. Viram o perigo? O nosso fundamento precisa estar em Jesus. Pode passar. Para continuar, construir bem a minha família, eu preciso de paredes. Vem as paredes. As paredes da nossa casa. Olha aí. Então, se eu tenho como fundamento o Senhor Jesus, a rocha, a palavra, a bênção, agora vem as paredes. E sabe o que a Bíblia diz sobre paredes? Na verdade, as paredes na construção servem para nos proteger de tudo que vem pelos lados, não é? É o vento, é alguém tacando uma pedra, é um animal, enfim, uma tempestade que faz voar as coisas. Protegido pelas paredes, vai ficar tudo bem. A Bíblia fala, Salmo 124, 1-3, olha só: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então o Senhor, Ele nos envolve, Ele é a nossa parede da casa, da nossa família. Que maravilha! Você precisa ter essa certeza na sua família, de que o Senhor envolve a sua família por todos os lados, como verdadeiramente paredes intransponíveis. Mas vai continuar a construção, porque agora eu preciso, para construir bem a minha casa, a minha família, de cobertura. Vem a cobertura. Meus queridos, é muito interessante, porque a cobertura, ela vai nos proteger de tudo que vem por cima, né? Então, é o sol forte, é a chuva. Já pensou se caísse neve seropédica? Ia ser lindo, né? Mas uma casa sem telhado, como é que ia ser? Ia cair direto, né? A cobertura nos protege de animais também. Pássaros, né? E o que eles fazem também. Eu me converti na primeira igreja batista em Areia Branca, Belfor Roxo. E era um templo grande, um pouco maior do que esse aqui. E era um telhado de telha de barro, sabe? Aquelas telhas antigas. Um telhadão de madeira e telha de barro. Aí a gente sempre era visitado durante o dia, principalmente no culto da manhã, pelos passarinhos. E era um problema, gente, porque eles gostavam de cantar e voar e de vez em quando nos presentear. Mas a casa que tem cobertura bem feita, ela vai ser protegida de tudo que vem pelo alto. E a Bíblia fala, Salmo 91, de 1-6: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiará. Desculpa, irmãos. Te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, quem é que é o nosso refúgio? É o Senhor, é o seu Espírito, é a sua presença constante. Sabe, irmãos, surgiu aí uma pregação, uma teologia ensinando o seguinte, que alguns líderes, eles oferecem a sua cobertura espiritual para os seus liderados. Já ouviram falar disso? Alguém já ouviu? Levanta a mão.
Pois é. Não, você está debaixo da minha cobertura espiritual. Mas só que isso não tem base bíblica. Um homem, ele não pode dar a cobertura espiritual para outro homem, não tem base bíblica. Nós podemos orar um pelo outro, ajudar um ao outro, acompanhar um ao outro, discipular um ao outro, mas dar cobertura espiritual não tem base. Porque quem nos dá cobertura espiritual em todos os momentos nessa era maravilhosa é o Espírito Santo de Deus. Então olha aqui, o fundamento é as paredes que nos protegem pelo lado é o Senhor Deus, e a cobertura é o Espírito Santo. Pegaram? Bom, agora é a hora que eu troco. Não, ainda não? Ainda tem a janela, tá bom. Porque tem uma hora que a Vanessa vai continuar, tá? E ela vai terminar a pregação, a nossa mensagem. Eu preciso, para construir bem a minha família, de janela. Uma casa não pode ficar sem janela. Tem alguns cômodos da casa, amados e amadas, que não podem ficar sem uma janela bem grande. É a cozinha, né? Quem gosta de cozinhar aí, irmãs? Levanta a mão. Quem gosta de cozinhar? Levanta a mão. Só vocês? Não gostam não, né? Não, tem que gostar. Eu gosto. Lá em casa quem cozinha sou eu. Tem algum homem aí que gosta de cozinhar? Olha lá, não é legal? Olha, mais homem do que... Minha gente! Mas tá bom. Eu gosto de cozinhar. Vocês querem saber o que eu fiz hoje de almoço? Pega essa revelação aí, irmã. Toma essa revelação. Olha aí. Aproveita. Eu fiz hoje um fettuccine de camarão para minha família. Você gostou, meu amor? Muito bom. Então, tem que gostar, né? E sai bem feito. Às vezes não sai porque tu meio assim, mas é uma bênção. Eu preciso de janela na cozinha. Irmão, se for alugar uma casa, se você puder, né? Se você vai construir uma casa, aí você tem que pensar nisso. A tua cozinha precisa ter uma janela bem grande, para não ficar cheiro, para entrar bastante luz. Porque a janela tem essa função na construção, que entre a luz. Então a janela da família cristã, na casa da família cristã, na janela entra a luz do Senhor, que vem para iluminar todos, suas decisões, seus momentos difíceis. A janela vai deixar entrar a luz do Senhor. Tem 2 versículos lindos, querem ler? O Senhor? Amém. De quem me recearei? Lâmpada. Amém. Então, amados, olha, na família precisa ter uma janela aberta para a luz do Senhor entrar. Não tem um hino que a gente cantava do cantor cristão? Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do seu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa. Não tome decisões sem receber essa iluminação do Senhor, sem buscar em oração. Não seja precipitado. Às vezes tem que tomar decisões difíceis. Conversa com o pastor, peça oração, espere o Senhor iluminar a sua decisão. Amém? Vamos continuar aqui agora, não é comigo? Pois é, então agora tá torta, né, minha casa, gente? Desculpa aí. Eu sei que parece que vai entrar a porta, mas eu não vou falar da porta. Eu vou falar agora dos muros. E o muro, ele é algo que é construído para estabelecer um limite, né? Então a gente sabe que daqui para cá é a minha casa, daqui para lá é a rua. Então o muro dá o limite para o meu vizinho, para mim. Então, o que seria o limite na nossa casa? Quem que dá o limite na casa? Normalmente, tá torto, horrível minha casa, olha lá. Tá caindo tudo. Ô, pastor,
Ajuda aí, pastor. Depois eu conto qual é o detalhe. Amassa aí, vida. Vai, faz o negócio direitinho. Então, e aí o limite, normalmente, tem quem diga que quem dá limite na casa é o pai, né? Quem dá limite aos filhos, tá certo? A mãe deixa tudo correr solto? Pois é, acho que é por isso que me botaram para falar disso. Porque as mães estão exercendo bastante essa função, né? Mas como a gente está baseando na palavra do Senhor, limites. Para a gente estabelecer limites, a gente precisa de sabedoria do Senhor. Cada coisa ali, vocês já entenderam, né? O terreno são as palavras do Senhor, a fundação é Jesus, é o nosso Deus, é o Espírito Santo. Aqui é a oração e a leitura da palavra, que vai entrar à luz. O muro é a sabedoria. Irmãos, eu sou mãe de adolescentes. O Giovanni tem 17, faz 18 em novembro, e a Rafaela tem 16, fez agora dia 1º de maio. Que desafio, irmãos. Tem hora que eu não sei o que eu faço. Não sei. Porque se a gente libera, dá a impressão de que você vai perder. Se você prende, você tem a mesma impressão, irmãos, que você vai perder. Como é que você dá limite para adolescente? Quando é pequenininho, a gente dói o coração e tal, mas eles ainda... Mas adolescente responde, irmãos, que é uma benção. A gente é de uma geração que se respondesse pai e mãe, tomava de quebrar os dentes. Agora você não pode nem bater. Castigo é um Deus da acuda. Tudo é um problema. E aí, o adolescente responde. O adolescente fala as coisas. E o adolescente, ele tem uma característica. Ele está querendo descobrir coisas. Isso faz parte da adolescência, faz parte da idade. Então, se o tempo inteiro ele estava na igreja, de repente ele quer descobrir alguma coisa que está ali fora. E ele quer ir. E qual é o seu papel, pai e mãe? E aí não é só de adolescente, né? Porque eu estou falando do meu momento de ser mãe de adolescente. Mas limites, por exemplo, com a sua sogra ou com a sua mãe. Que desafio, né? Como é que faz? Desafio de colocar limite muitas vezes com os amigos, com o vizinho. Limites. A família precisa estabelecer limites. Mas é muito difícil. Então precisamos de sabedoria. A Bíblia diz assim, olha, Provérbios 22, 28. Não remova os antigos limites que os teus pais fizeram. Eu não sei aqui quem lembra alguma frase de mãe que a gente ouviu e já se deu conta de estar repetindo essa frase agora, depois que você virou mãe. Fala uma frase da sua mãe aí, pequeno, que sua mãe sempre fala para você, que repete. Você vai ficar no celular o tempo inteiro? Agora é assim. Tem mais alguma frase assim marcante da sua mãe? Aquela clássica, você não é todo mundo. Gente, adorei repetir essa. Você não é todo mundo. Pois é, nossos pais já estabeleceram alguns limites. E a Bíblia fala, não remova. E no Provérbios, ainda no capítulo 25, 28, diz, como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. É muito importante estabelecer limites, mas só pedindo direção e a sabedoria do Senhor. Então, o muro da nossa família, os limites, devem ser estabelecidos pelo Senhor. Peça sabedoria ao Senhor, porque é um desafio enorme. Mas nós vamos continuar, né? E aí vem uma parte mais legal, que ao mesmo tempo que a mãe aqui fica colocando alguns limites, é mais durona, a gente vai falar aí do jardim da casa. Porque o jardim, ele alegra o ambiente. O jardim, ele traz vida, traz alegria. E o que seria esse jardim na família? O que seria o jardim na nossa casa?
Sabe aqueles momentos de brincadeira, de jogos, de sentar à mesa todo mundo junto? Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas se não tem, façam isso na sua casa. Não deixa ficar cada um sentado no sofá com um prato na mão assistindo TV. Chama para a mesa. Faz do lugar, faz da mesa um ambiente e um lugar de acolhimento, de conversa, de distração, de brincadeiras. É tão difícil, irmãos, na minha casa, a gente não se encontra durante a semana, todo mundo junto. É difícil, porque o André dá aula à noite, então ele sai de casa às 5, chega às 11. A Rafa sai de casa às 6 da manhã e chega às 6 da tarde. O Giovanni sai de manhã e chega de tarde. Eu saio de manhã e chego à noite. Então, quando um entra, o outro sai. É difícil a gente se encontrar. E hoje, ele está falando que fez o almoço, porque eu de manhã saí para encontrar as minhas amigas. Fui tomar café da manhã com algumas amigas, porque é importante fazer isso. Porque às vezes eu surto, irmãos. Eu surto. E aí eu tenho um grupo de amigas de 3, né? Aquele grupo, todo mundo tem um grupinho de 3 no WhatsApp. Eu tenho esse grupinho de 3, aí uma bota assim, preciso de terapia, bora marcar. A outra assim, essa semana foi uma que botou assim, gente, eu quero fugir. Quero abandonar todo mundo aqui, estou ficando louca. Eu falei, vamos tomar café, está na hora do café. E aí nós fomos tomar café hoje de manhã, então o marido fez um almoço. E aí eu cheguei, a gente foi para um hotel que tem perto lá de casa. E aí café da manhã de hotel é aquele café, né? Que fica. Levantei 12:00 da mesa. E eu falei, gente, vamos embora, né? 12:00, temos que ir embora. Aí cheguei em casa 1h. Para minha surpresa, a minha mesa estava posta e eles estavam me esperando, porque o sábado e o domingo é o dia que a gente tem para almoçar juntos. Não cabia nada na minha barriga, mas eu tinha que sentar e comer, porque era o momento da minha família, da casa, do meu jardim. E a Bíblia tem uma palavra linda para o jardim. Isaías 58:11, ele diz, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Na tua família o jardim é a mão do Senhor. E a mão do Senhor sobre a sua família faz você jorrar um manancial de águas que não vai faltar nunca mais. Então todas essas nossas loucuras, todos os momentos de surto, a gente pede e chama a mão do Senhor. E a gente percebe a mão do Senhor sobre nós. E ele diz, não, peraí. Ele me fez um manancial e eu não vou parar de jorrar sobre os meus filhos, sobre a minha esposa, sobre o meu marido, sobre os meus amigos. Porque a mão do Senhor está sobre a minha casa, família. E Ele nos fará assim. Então viva o jardim. Faça da sua casa, da sua família, esse jardim regado pela mão do Senhor. Então, amados, está faltando o quê? O que é que está faltando? A porta. Deixamos para o final, porque a porta ela tem muita coisa para nos ensinar na nossa casa e na nossa família, simbolicamente falando. O que acontece, irmãos? A porta ela tem as suas utilidades, as suas finalidades para que ela foi imaginada. A primeira delas é separar os ambientes, não é? A porta separa do banheiro, do corredor, a porta da sala, a porta dos quartos. Já imaginou uma casa sem portas? E a porta da frente, que as pessoas entram ali. Então entram os moradores da casa, entram as visitas, não é isso? Todos ali. A porta, ela separa os ambientes e ela dá a privacidade necessária. Você imaginou? Tivesse um banheiro sem porta na sua casa, chatão, né? Você não tem privacidade. Só que a Bíblia, ela, através do Senhor Jesus, nos ensina algo além dessas utilidades de uma porta. O versículo que eu mais decorei, e de vez em quando eu cito em tantas ocasiões, porque ele é muito marcante, está em Apocalipse 3:20, que diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e eu cearei com ele e ele comigo. Então, querido, a porta da sua casa, ela tem uma finalidade, uma importância muito grande. Só entra quem você permite. E você talvez não tenha percebido, mas você tem permitido que pessoas que não devem entrar na sua casa estão entrando e influenciando você e a sua família. São pessoas que vêm trazer apenas murmurações, reclamações, problemas, fofocas. Meu irmão, ou você impede essa pessoa de entrar pela porta da frente da sua casa, porque ela só vai trazer coisa ruim, maldição e não bênção. Ou você influencia essa pessoa, prega o evangelho para ela, lê a Bíblia para ela, ora por ela, para ver se ela muda, porque é você que deixa entrar. Então olha a importância de você como chefe do lar, guardar a porta da sua casa. Mas você precisa abrir a porta da sua casa, escancarar a porta da sua casa, com um sorriso no rosto para Jesus. Essa passagem bíblica está no contexto das cartas escritas às igrejas do Apocalipse. E essa igreja aí é Laodiceia, cheia de problemas aquela igreja. Então Jesus está tentando entrar numa igreja. E olha a tragédia, a tristeza, a derrota dessa igreja. Ele está do lado de fora e batendo a porta, pedindo para entrar. Se deixar, ele entra. Isso é uma tristeza. Se eu pensar que a minha família é também uma micro-igreja, porque ela representa Cristo ali, naquela rua onde estiverem os seus membros, eu não posso jamais imaginar que Jesus vai estar do lado de fora e ele não entra. Meu irmão, essa semana, quando você sair daqui, você precisa fazer um gesto espiritual importante, cheio de fé. Se você nunca fez, eu gostaria que você fizesse. Chegue em casa, abre a porta da frente e diga em oração: Jesus, entra na minha casa, ocupa todos os cômodos com teu Espírito Santo, abençoa e fica. Jesus não pode ser hóspede, Jesus não pode ser visitante, ele tem que ser morador. Você já fez essa oração? Eu quero que você faça isso. Se você não fez, faça isso. Você não pode imaginar Jesus batendo a porta da sua casa, querendo entrar. Então, amados, aqui está. A nossa casa ficou completa, edificada. Construímos famílias como essa aqui, representadas por essa casa. Esse recurso visual de uma pregação, precisam estar bem edificadas. E a palavra de Deus disse tudo. Você reparou? Para cada parte da casa tem uma passagem bíblica correspondente. Deus é demais, não é?